Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, podcast diferentão feito para você que gosta do mundo das duas rodas, para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer. Fica tranquilo, né? Se é que já não convenceu, mais do que falar sobre duas rodas, moto, seja lá o que for, ligado ao tema, aqui a gente gosta mesmo de contar história, colecionar histórias de pessoas que fazem toda a diferença no motociclismo nacional, pessoas que deixam uma marca, um legado positivo, pessoas que fazem parte dessa história, porque você já se acostumou. O Tô de Moto Podcast, ele é um grande banco digital, um repositório de história. É isso mesmo, esse é o objetivo. Daqui a 5, 10 anos, quando as pessoas estiverem assistindo 15, 20, elas vão saber as histórias dos pilotos, dos atletas, de entusiastas de moto, de viajantes. Essa é a ideia, né? E hoje, como parte dessa história, a gente não pode nunca deixar de contar a história do motociclismo sem passar pela história da Confederação Brasileira de Motociclismo. Você já sabe que eu estou aqui com o Gustavo Jacó. Então, Gustavo Jacó, palmas aí, por favor. Tem palmas ali. Viu? Tem palmas? Tem ali, ó. Olha lá o do. Boa. Gustavo Jacó, bem-vindo, meu amigo. Como é que Obrigado, vai? Anjo. Obrigado Tudo pelo bem? convite aí, cara. Imagina. Ó, o Gustavo, que é o presidente da CBM, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre CBM. Antes eu quero falar um pouco sobre o Gustavo, a paixão do Gustavo por moto. O Gustavo que veio do Enduro, que eu já fiquei sabendo aqui, já comeu muito barro, já caiu, já fez de tudo. E capitaneia hoje a CBM, que e eu acho que esse é um episódio, eu falo que é um episódio necessário, né, Gustavo? Uhum. Que é uma entidade que pouca gente conhece, né? Pouca gente dá a devida atenção e é até divertido, porque pouca gente sabe sequer o que significa CBM, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo. Né? A maioria fala que é o quê, Gustavo? Confederação Brasileira de Motocross. Então, o importante hoje é a gente fazer essa marca na história das coisas, para contar a história da CBM. A história da CBM que se mistura com o motociclismo, e a gente está falando de mais de 70 anos de entidade. Exato. Não é qualquer coisa, cara. O Carlãozinho esteve aqui e eu brinco, eu chamei o Carlãozinho de guardião da cultura do motociclismo brasileiro. Né? O guardião é o Carlãozinho por causa do trabalho de reunir as coisas, as histórias, que é uma coisa tudo, né? Que é incrível. Né? E a casa do motociclismo brasileiro é a CBM. Então você tem um guardião, você tem a casa. Cara, e como é que a gente não dá atenção para isso? Né? Então, esse episódio serve para isso. Ele serve para a gente colocar uma marca em definitivo, né? E é óbvio que os cortes vão sair, a gente vai colocar lá a CBM na devida posição que ela precisa, né? Porque, volto a falar, é uma entidade do mais alto nível, cara, necessário. Sim. Não é isso? Bom, antes da gente começar, vamos lá, o de sempre, né? Se inscreva, ative as notificações, sininho. Toda vez que chegar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Você sabe que todos os nossos conteúdos são gravados, então você não vai perder nada. O YouTube vai mandar um aviso para você por e-mail, falar, ó, saiu um episódio novo, então escreve aí já, tá tudo certo. Bora para os nossos patrocinadores, roda aí, por favor. Tô de Moto Podcast, oferecimento Ducati, estilo, performance e emoção em cada curva. Conheça as nossas motos. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Freeway, calçados masculinos premium que unem tradição e inovação, oferecendo conforto superior, durabilidade, versatilidade para homens de toda a geração. Com presença em mais de 2.000 municípios no Brasil, a Freeway exporta para 25 países e conquistou seu espaço unindo a essência, a tradição com a busca constante por inovação. Freeway, qualidade de materiais, conforto, durabilidade e muito estilo. Muito bem. Voltando. Gustavo Jacó. Cara, obrigado novamente. Gustavo, Eu que agradeço, se largou lá de Minas para cá.
né? Já briguei com ele que ele não trouxe pão de queijo para mim. Pô, Gustavo, como você vem aqui? Falhou. Traz o pão de queijo, Gustavo. Que momento da CBM, Gustavo? Né? Então, assim, que momento que a gente está vendo da CBM? A gente está vendo o mercado florescer de moto, né? A gente está vendo indicativos aí, e em breve o pessoal da Abraciclo vai estar aqui também. Boa. Mas a gente está vendo indicativos do mercado explodindo. Isso é uma crescente que já vem de anos. Uhum. O que indica de uma maneira muito forte que esse é o país das duas rodas. Né? Eu acredito piamente, cara, que nos próximos 2, 3, 4 anos no máximo, a gente vai chegar finalmente a uma troca entre mais moto na rua do que carro. Isso é número. Né? No Nordeste já acho que é 3-1, né? Já. No Norte e Nordeste é 3-1 já. Não, existe um infográfico do ano passado, janeiro do ano passado, dados oficiais, né? Dos Contrans, enfim, do Denatran, dando conta que 1 a cada 3 cidades no Brasil, então 33% das cidades do Brasil tem mais moto do que carro. Exato. Isso tem 2 anos. Com certeza a gente já aumentou. Né? Então, assim, que momento que a gente está vivendo no motociclismo, né? E qual a importância da CBM nisso tudo? Cara, é total. Porque a gente não está falando só de esporte. Sim. Né? CBM é muito mais que esporte. Não é isso? Essa pequena introdução para primeiro falar bem-vindo. Né? Bora contar um pouquinho da história do Gustavo e depois a gente arrepia na CBM. Beleza. Bora. Então vamos lá. Gustavão, conta um pouquinho da sua história, né? Do seu entusiasmo pela moto, pelo motociclismo. E como é que você foi parar? Como é que você foi pegar esse desafio rapaz, que é a CBM? Você estava pensando? Não, enfim, cara, eu comecei a andar de moto por causa do meu pai, fazer trilha com meu pai, sabe? Lá em 82, 83. Umas DTzinhas, né? DT 180. É o que tinha na época, né? Eu era DT, eu era XL. Então, pouquíssimas motos importadas. E a paixão pelo motociclismo veio disso, né? A gente ia nas corridas de motocross, ele me levava e tal. E aí comecei a competir. Competi até 2015, por aí. Uns 20 anos competindo direto. Mais enduro, cross country, um pouquinho de rally. Tentei me arriscar um pouquinho no motocross, né? Eu costumo dizer, estava até falando antes aqui, que há 30 quilos atrás eu era um bom piloto, entendeu? Então, assim... Enfim, aí o tempo foi passando. Aí o pessoal do Trail Clube Minas Gerais, que é um clube famoso lá em Minas Gerais, que organiza a prova, inclusive organiza o Enduro da Independência, que é o maior enduro que tem no país, de regularidade, né? Eles me chamaram para ser diretor, para ajudar lá, né, fazer as provas, conferir e tal, etc. Então eu entrei para o Trail Clube Minas Gerais, depois eu me tornei presidente do Trail Clube Minas Gerais, depois eu fui ser vice-presidente da Federação Mineira, depois presidente da Federação Mineira, vice-presidente da CBM e presidente da CBM. Então, assim, eu entendo que eu fiz a escadinha, né, correta, assim, né, para você poder chegar até onde a gente está hoje, porque todo mundo, por mais que faça essa sequência toda, a gente acha que está preparado, mas o desafio é muito grande, né? A gente está falando do Brasil inteiro, 14 modalidades, mas, como você está falando, não é só competição, né? A gente tem uma diretoria de mobilidade urbana, tem uma diretoria de meio ambiente, tem uma diretoria de ação social. Então, assim, a CBM hoje ela está bem variando as ações, sabe? Então, a gente está aqui para conversar disso também, né? Que não é só competição. E eu acho que isso é um negócio, talvez um dos pontos mais importantes, porque eu fiz essa introdução para falar do tamanho do motociclismo no Brasil, né? E ainda que as pessoas conheçam a sigla CBM, né? Ainda que elas coloquem atenção nisso, o que é difícil, porque as pessoas fazem questão de não colocar atenção na história das coisas, sim. né? Mediatismo, né? Pois é o hoje só. Né? Elas linkam isso com a questão das competições. E não é. Né? Num país de duas rodas, né, vai muito mais do que as competições. A gente tem um momento das competições. Aliás, nós estamos muito felizes
que o MotoGP voltou para o Brasil. Sim. Então é um momento de felicidade incrível. Só que, cara, esse é o país da mobilidade sobre duas rodas. Né? Então, quando a gente tem entidades como a Abraciclo, legal, a gente está falando de uma fabricante, a gente está falando de uma junção de fabricantes, a gente está falando da indústria, né? Mas qual que é, na outra ponta, a entidade que fala pelos usuários? Ah, é o CONTRAN, é o DETRAN? Beleza, mas esses são dos aspectos legal, aspecto legalista, Sim. mas quem fala pelos usuários? Né? Então, a gente tem uma entidade que pode falar pelos usuários? Claro que pode. A própria CBM. Sim. A CBM é uma entidade que pode responder e facilitar algumas coisas. Como é que vocês estão enxergando, né, Gustavo, esse momento de crescimento do mercado? Como é que a CBM vai se preparar ou tem se preparado, né, para tratar de assuntos que são necessários, né, além das competições? Conta um pouco dessa estrutura para a gente. Hoje, por exemplo, no caso de mobilidade urbana especificamente, a gente tem nós temos uma diretoria específica, que inclusive o diretor é o Celso Miranda, você deve conhecer, que é repórter, jornalista também. E a gente está tramando algumas ações já, conseguindo parceiros para poder fazer isso. Até a própria Abraciclo já está entrando com a gente em contato. Porque eu entendo que, não sei se você sabe, por exemplo, no caso de carro, quem cuida da mobilidade urbana de carro é o Touring, como é que é? O Touring Clube do Brasil. O Touring Clube, sim. De carro. Não é a CBA. Tá. Entendeu? A CBA não tem responsabilidade sobre mobilidade urbana. Já a CBM, sim, ela tem a responsabilidade sobre a mobilidade urbana. Então, a gente enxerga, principalmente no quesito segurança, né, que você já abordou aí, eu entendo que é primordial a gente poder fazer esse trabalho. Eu sou engenheiro de formação civil, eu trabalhei muitos anos numa multinacional, onde eles falavam que segurança não é uma prioridade. Segurança é um pré-requisito. Né? Então, acho que a gente tem que tratar dessa forma, né? Porque hoje me falaram um número, pra você ter ideia, um dia, falaram que mais ou menos 30 motociclistas morrem por dia no Brasil. Não sei se esse número é real, mas de qualquer maneira é assustador. Né? Então, a gente precisa tomar uma providência quanto a isso, sabe? Eu acredito, eu não sei, eu acredito que pode ser até mais. Porque a gente tem os dados oficiais, né? E os dados oficiais são sempre defasados em anos, né? Você não tem um dado real time. Assim, aconteceu agora, capturamos agora. Você vai ter dados que foram capturados há 6, 8, um ano atrás. Né? Que são os anuários. Então, assim, eu acho que é muito mais do que 30. Né? Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre coisas que são necessárias do ponto de vista da CBM. Vamos começar pelas competições. Né? Eu acho que isso tá no DNA da CBM, né? A organização, a custódia das competições. Né? Como é que a entidade tem se organizado, vistoriado? E aí eu vou um pouco mais além. Eu já tive com vários pilotos aqui. E eu falo sempre para todos, e todos são unânimes em falar a mesma coisa. Eles falam, cara, a gente não tem um calendário de provas muito forte, né? A gente tem um calendário de provas. Eu falo, beleza, mas por que isso? Por que a gente não tem um calendário de muitas provas, muitas modalidades, campeonatos e não sei o quê, se somos o país com esse DNA de duas rodas? Né? Aí vários falam assim, porque falta apoio, porque patrocínio, porque as montadoras preferem fazer as provas dela, e aí a gente tem classicamente, né, uma competição que é voltado para a Honda e uma competição que é voltada para a Yamaha, né? Isso é clássico também. Mas por que a gente não tem uma explosão de modalidades, de campeonatos, uma coisa um pouco maior, inclusive provas que até valorizam os amadores? O que falta para a gente florescer e o Brasil ser considerado um celeiro mundial de pilotos de altíssimo nível? O que falta? Vamos lá. Então, assim, essa informação sua não está completa. Boa. É o seguinte, hoje o Campeonato Brasileiro, os campeonatos brasileiros, né, nós temos hoje 14 modalidades ativas.
Tá? Então, você tem hoje, desde um moto velocidade, motocross, até uma categoria nova que surgiu agora, que chama Motoclimb, que é subida de montanha, Boa. que, inclusive, pela primeira vez, a gente está levando uma equipe brasileira para correr nos Estados Unidos, que são os pais dessa modalidade. Uhum. Então, assim, se você pegar todas as provas de campeonato brasileiro, elas vão mais de 100 no ano. Tá? Então, você tem 9 etapas de campeonato brasileiro de motocross, você tem 8 etapas do brasileiro de moto velocidade, você tem 7, 8 de enduro, 7 de regularidade. Hoje tem uma categoria que chama Bytes, não sei se já viu, que é só para Big Trail. O Gustavo Narciso esteve aqui também. O Gustavinho esteve aqui, gente finíssimo. Que, inclusive, é um cara que mostra que os baixinhos conseguem andar de Big Trail, né? Pois é. Então, enfim, o Gustavo é um cara sensacional. Então, aí você tem hard enduro, que você tem piloto hoje como o Rigo Rico, que foi entre os 10 primeiros do mundo. Uhum. Né? Você tem rally, você tem rally ride, rally baja. Então, assim, você tem muitas corridas. O que acontece hoje, pra você entender bem, a CBM ela não organiza. Entendi. Né? Ela supervisiona. Por quê? Não. Porque você não pode ser o juiz e o jogador. Entendeu? Claro, faz todo sentido. Né? Você não pode... Se eu vou supervisionar e eu estou organizando, quem vai me supervisionar? Uhum. Quem vai falar se eu estou fazendo certo ou errado? Então, até antes da minha gestão, a CBM organizava, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Motocross. E era um negócio complicado, sabe? Então, quando nós entramos, fizemos o quê? Todas as modalidades hoje, ele tem um promotor, a gente tem um contrato com o promotor para ele poder explorar o campeonato. Então, é igual no mundo inteiro. Exemplo, Mundial de Motocross, a FAFIM, né, que é a Federação Internacional, tem um contrato com a Infront. Uhum. No caso do MotoGP, por exemplo, a FIM tem um contrato com a Dorna. Tinha, né? Agora é com a Liberty, que é a mesma que comprou a Fórmula 1. Os direitos da Fórmula 1, perdão. Então, isso aí já mudou muito o cenário, sabe? Então, quando a gente só supervisiona, a gente consegue... Ok, estamos supervisionando, mas a gente consegue olhar as outras áreas, como, por exemplo, mobilidade urbana, meio ambiente, ação social. Tá? Mas hoje, por exemplo, você está falando de piloto amador. Hoje, tanto o campeonato, vou falar de 2, por exemplo, tanto o campeonato de hard enduro, de moto velocidade e o de motocross, é a principal entrada para pilotos da América Latina para querer correr fora. Então, se você vê a quantidade de piloto gringo que tem correndo motocross, é um negócio assustador. São 15 países correndo lá. A mesma coisa no Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, onde a gente tem, não sei se você já viu, a gente tem R15 e R3. Sim. Porque tem uma meninada da Latinoamérica lá acelerando forte também. Tem menina desde 10 anos já correndo. Então, assim, a gente está trazendo essa formação, né? Hoje a gente agora tem o Diogo Moreira, que deve correr na MotoGP ano que vem. Então... Eu acho que o crescimento ele está acontecendo, né? Uma diferença que existe, assim, que eu costumo falar, por exemplo, ano que vem, a gente vai ter uma competição internacional que chama Six Days, na International Six Days of Enduro. Ano que vem, eles vão organizar a 100ª edição. Se você pensar que o Brasil começou a ter moto importada mesmo, moto decente, só em 90... Né? Nós estamos falando aí de 35 anos. Eu ia chutar uns 25 anos. A gente está falando de 30, 35 anos, que a gente tem moto igual, pelo menos parecida com o que os caras têm lá fora. Então, assim, e os caras estão fazendo uma competição internacional 100ª. Então, assim, isso aí, esse espaço ele tem que diminuir, vem diminuindo. Tá? A gente está conseguindo mandar mais pilotos para fora, sabe? No World Superbike, por exemplo, o Alan Douglas, que faz... essa parte do Blue Crew da Yamaha está conseguindo, sempre leva gente para lá, os meninos estão competindo no Mundial, né? O próprio Diogo Moreira, o próprio Rico Rico, enfim, o Bruno Crivelin, que é do Enduro, ele fez vários anos, várias temporadas do Mundial de Enduro. Hoje a gente tem o Patrick Capilla, que é líder da categoria Open do Mundial de Enduro, deve ser o campeão mundial, tudo indica. Então, assim... mas o grande problema que a gente tem é que essa informação não chega a quem tem que chegar. Né? Isso é um problema que a CBM tem ainda. Né? Porque até o Celso Miranda mesmo ele fala, tem um negócio muito interessante, que é o seguinte, a CBM é formado por várias bolhas. Tem a bolha do moto velocidade, tem a bolha do motocross, tem a bolha do enduro, tem a bolha do rally. Aí os pilotos ficam embaixo daquela bolha ali.
A CBM vai ter que fazer o quê? Tem que estourar essas bolhas todas para todo mundo conseguir conversar e saber o que está acontecendo. Se você chega, por exemplo, no meio de um pessoal que faz enduro, a maioria não sabe que vai ter MotoGP ano que vem em Goiânia, entendeu? Então, assim... Eu te dei essa informação porque eu vi, né? Eu tenho recebido bolhas aqui. Exato, né? entendeu? E eu vi de alguns isso. Ele tá gravado. Uhum. E eles falando, pô, não, no Brasil... eu vi... Enfim, no Brasil as provas de MotoGP, elas... como ele falava, é como se o piloto não conseguisse sobreviver só disso. Ele precisa... Lá fora a gente tem etapas, a gente tem campeonatos, mini campeonatos, e ele lota a agenda. No Brasil ele não consegue lotar. Eu tô te falando o que eu vi. Né? Aí eu vi pilotos de enduro, enfim, de rally, que falando a mesma coisa. Falando, não, mas aqui realmente é uma bolha. Né? Eu acho interessante, assim, como que a gente, num país que cultua motociclismo e tudo mais, como que a gente faz para trazer iniciativa privada de uma maneira assim, em definitivo, para esse negócio? Porque se a gente tem... E aí eu não estou falando só de montadoras. Uhum. Né? A gente tem que pensar fora da caixa. Eu não estou falando de montadoras, eu não estou falando de marcas. Isso é o óbvio, a gente vai ter. Isso é quase obrigatório. É quase que obrigatório. Né? Mas como é que a gente pega e coloca a iniciativa privada que tem recurso, né, para fomentar de vez, né, uma entidade desse porte, né, com essa quantidade de ações específicas e de uma vez por todas, né, começar a exportar lotes de piloto? Porque hoje a gente tem... Você acabou de citar nomes, mais, né? Nomes que são proeminentes. Mas, Gustavo, não sei se você concorda, né? A gente conta no dedo. Assim, não, sim, mas antes não tinha nenhum. A gente, eu tô falando né? Antes você só tinha assim, uns pontos fora da curva, né? Um Alexandre Barros da vida, né? Os caras fora da curva. Mas você acha que a iniciativa privada entrando forte, não é? A gente consegue fazer essa, por exemplo, as formações de não só as escolinhas, mas entende o que eu estou querendo dizer? Não, perfeito. Você ter ideia, vou dar um spoiler para você aqui. A gente está com um projeto que já está bem encaminhado de ter um centro de treinamento lá em Curvelo, um centro de treinamento da CBM. Por que Curvelo? Porque ela já tem uma pista um autódromo, né? um circuito. Eu já fiz lá cross country, já fiz enduro lá. Então, assim, a gente dá para abraçar todas as modalidades. A gente está montando um centro de treinamento que deve ficar pronto ano que vem. Lá, tá? Isso aí é uma coisa que vai ser uma novidade, um negócio muito bacana. Incrível. O que esse centro de treinamento vai ter? A pretensão nossa é você criar uma situação para poder fazer uma imersão com o pessoal, entendeu? Formar mecânico, formar... Sabe, assim, por exemplo, a seleção brasileira que vai no Six Days, por exemplo, vai lá fazer uma imersão lá de 1 semana, 2 semanas, treina. Tem curso de um piloto, a gente traz um piloto, vai lá, vai a turma toda assistir e fica hospedada lá. Enfim, isso é uma das coisas que a gente está fazendo. Agora, trazer iniciativa privada, você tem que ter credibilidade. Né? Se você pegar hoje o Campeonato Brasileiro de Motocross, ele é o segundo maior do mundo hoje. Não, sim, isso é indiscutível. Entendeu? Então, assim, as empresas estão lá, todas essas que você está falando, as montadoras estão lá investindo muito com carreta e tal. Sim. Só que quando você não tiver uma credibilidade... Porque hoje, cara, o cara não quer mais só retorno de marca, entendeu? O cara quer ativação, quer né, a palavra do momento, quer experimentação, né, para os clientes dele, né, para os propensos clientes, vamos botar assim. Quem paga a conta? Quem paga a conta. Então, assim, a gente hoje já está tem um banco que está com a gente agora. Boa. Não sei se eu posso falar o nome. Não precisa. Não precisa. Mas, enfim, já estou fechando o contrato com eles para o ano que vem, entendeu? Para quê? Não só financeiramente, para poder abrir uma carteira de financiamento para o pessoal poder comprar moto, etc. Então, assim, quando você começa a gerar credibilidade, o mercado olha diferente para você, evidentemente. Né? No caso do Moto Velocidade, por exemplo, ficou sem brasileiro de moto velocidade uns 10 anos. Lá em 2017, eu com Beto Boiter, começamos o campeonato. O campeonato tinha 4 etapas, 2 em Goiânia, 2 em Curvelo. Hoje tem 8. Onde tem autódromo, a gente tenta ir. Vai ter etapa em Santa Cruz do Sul agora, por exemplo.
E o campeonato está enorme, com transmissão ao vivo, etc. Então, assim, é uma batalha, né? Eu É imagino. uma batalha, mas está caminhando bem, na minha opinião, sabe? Mas esse problema maior que a gente tem é esse. A gente tem que distribuir essa informação, né? Essa informação, capilarizar essa informação mais. Não, você trouxe um negócio... E aí, quando eu olho para a CBM, eu penso em muitas coisas. Né? Então, vamos lá. A CBM trata do motociclismo. E é óbvio que a gente está falando que não é só competição. Sim. Né? Então, por exemplo, uma entidade desse porte, ela tem todo o cuidado do mundo com coisas muito, muito caras, muito boas. O brasileiro, ele gosta de viajar. Né? O brasileiro gosta de pegar moto, fazer mototurismo. Não. Cara, o mototurismo é um assunto... Da CBM, né? sem dúvida. Da CBM. Isso é muito legal. Sim. Você tocou num ponto que eu achei fantástico. Então, por exemplo, uma confederação desse porte, com peso, crescendo, ficando forte e tudo mais, cara, ela pode justamente fomentar algo que no Brasil tem demais, né? E que gera emprego, gera não sei o quê, que é curso de mecânica, Sim. por exemplo. Sim. Né? Então, você tem moto, você precisa de mecânico, Sim. você precisa de... Cara, já pensou um centro de formação técnico da CBM? Alguma coisa Eu com... já até conversei com o China, que teve aqui, né? Está ajudando a gente a montar isso aí, inclusive, sabe? Se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas, 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Vurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Vurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. E assim, no caso até pode ser Coveiro, agora esse aí pode ser um laboratório, né? É uma escola técnica. É, uma escola e depois a gente espalhar. Porque a CBM é composta por federações, né? Um dos desafios que a CBM tem também é nivelar essas federações todas. Porque, óbvio, as federações mais ao sul do país estão em uma situação diferente das mais ao norte e nordeste. Então, a gente precisa nivelar isso para as próprias federações também, elas têm esse dever, né? Então, a CBM tem que fomentar isso junto às federações para elas poderem fazer ações desse tipo também, sabe? A gente faz meio que global, mas ensinando a eles como é que tem que fazer. Então, esse é outro desafio que a CBM tem também. Tá, antes da gente entrar no MotoGP, que eu acho que todo mundo quer falar, eu acho que é um negócio que eu falo, é uma vitória incrível. E aí eu vou fazer uma marcação aqui que não é uma vitória exclusiva da iniciativa privada que correu atrás ou dos patrocinadores. Não, é muito mais uma vitória da própria confederação. Sim. Né? Que foi lá e arregaçou a manga e falou, puta, vamos fazer um esforço e vamos botar para rodar o negócio. Né? Mas eu queria falar sobre esse aspecto da mobilidade. Né? Então, assim, como a CBM, enquanto entidade forte, entidade representativa, né, pode, junto aos órgãos públicos, governos e tudo mais, cobrar uma atitude do quesito segurança no motociclismo. Né? Eu faço essa primeira pergunta e dou uma pontuada, porque isso é uma grande reclamação minha. Eu, como instrutor e estudioso do assunto, né? Eu questiono, e até um certo ponto eu parei de questionar. Assim, eu acho incrível, né, um país que cospe CNH da categoria A no volume que cospe. Né? Um país que fabrica, um país que vende, que tem um mercado de usado quentíssimo para moto. Né? Eu acho um absurdo um país que tem o custo do SUS. Quando se fala em acidentes de trânsito, a gente está falando que o maior custo do SUS é moto. Sim. Né? A gente não ter, no mínimo, um currículo, uma grade curricular obrigatória de ensino
nas motoescolas. Perfeito. Cada um ensina o que quer, do jeito que quer, e é sempre a mesma reclamação. A motoescola só serve para tirar a carteira. Né? Então, sempre a mesma coisa. É um zerinho, é uma prancha, depois o cara pega a carteira e cai na rodovia, na BR-101. Exatamente. Não, o cara não passa nem segunda nesses testes, então, né? Aí você vai soltar o cara numa como é que uma marginal aqui, a 1.000 por hora. Como é que a CBM tem enxergado isso, né? E eu vou até te falar. Se vocês falar para mim assim, a gente vai não pegar pesado, mas a gente vai pegar forte nesse aspecto da segurança, de cobrar das entidades públicas uma regulamentação do ponto de vista de grade curricular. E você pode contar comigo, eu sou o primeiro a entrar no negócio aí. Como é que vocês têm feito nesse sentido? Vocês têm olhado para isso? Como é que tem sido essa questão de cobrar essa normatização de ensino? Sim, eu tive agora, tem dois meses talvez, em Brasília para conversar isso, inclusive. Tá? O que acontece? Eu acho que você é bem mais novo que eu, mas eu tinha uma época lá que você tirava, era A1, A2, A3, que era até 180 cilindrada, depois Sim. 400, depois acima. Isso pode ser uma coisa para ajudar. Mas, assim, o principal é isso que você falou, ter uma segunda opção, não uma opção, mas ser obrigatório de não ser só a autoescola ali, aquela motoescola. Porque realmente, e hoje, cara, assim, com iFood, né, com Rappi, isso aí, todo mundo, o cara compra uma moto para já e ser entregador. E os caras andam a milhão. Outro dia eu estava numa reunião, que eu faço parte lá da Câmara Duas Rodas, lá em Belo Horizonte, perdão, e estava um cara, estava um motoboy lá, uma associação de motofretista, e ele me mostrou na hora, o iFood virava e falava assim, ó, se você conseguir até meia-noite, qualquer entrega que você fizer, você ganha mais R$7. Isso é aviltante, né? Aí eu falei, pô, tá pedindo pro você cara começar... Você empurrando o cara para dar uma, né? Então eu falei, cara, entendeu? Esse tipo de coisa não pode acontecer, entendeu? Porque o cara não pensa meia vez. Claro. Vai tentar, né? Vai tentar fazer a entrega o mais rápido possível. É um negócio, uma loucura isso. Então, lá em Minas mesmo, nós conseguimos dois espaços em shoppings para poder dar curso de direção defensiva gratuita, junto com o apoio de prefeitura e tal. Então, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? E a própria Abracico pode nos ajudar nisso. A gente está conversando com o seu Yassuda, não sei se você conhece. Conheço. Para poder começar a mexer com isso. Isso é pauta da CBM, como eu te falei, o Celso Miranda é o nosso diretor, ele sempre me cobra isso aí. E à medida do possível a gente vai conseguir mexer aí, esse doce aí, como a gente fala em Minas. Boa. Uma coisa que eu queria pontuar também, queria perguntar para você, do ponto de vista, e aí, do ponto de vista político é sempre perigoso, né? Mas do ponto de vista da política, né? Como a CBM pode, e aí tocando especificamente nesses assuntos de uma categoria que cresce enormemente no Brasil, que é quem gira a roda das duas rodas, vamos colocar assim, né? Que são entregadores e tudo mais. Aliás, uma condição ímpar no mundo. Né? Que a gente tem no Brasil, a gente não tem canto nenhum. Né? Mas como, do ponto de vista político, a CBM como entidade também representativa, né, pode exigir, pedir, ou entrar com projetos no sentido de efetivamente a gente ter, por exemplo, pisos salariais para essas categorias. Eu pergunto isso porque quando a gente tem uma regulamentação de piso salarial, né, e aí, por favor, tá longe de qualquer questão sindical, não é nada disso. Mas quando a gente tem uma regulamentação de profissão com garantias mínimas, né, de salário, a gente não tem esse jogo de empurrar para o risco. Né? Basicamente, o que a gente está dizendo eu sou entregador e o piso salário do entregador é 2 mil, 3 mil, 4 mil, não interessa quanto seja. Né? Quer dizer que ele sabe que ele tem que trabalhar, ele vai receber aquilo ali, né? Ele pode ter as metas dele, tudo bem, mas ele tem uma certa garantia do que vai receber. Quando ele não tem uma garantia, ele faz o famoso corre dele. Né? E aí, ele enxuga gelo, ele é empurrado para uma situação onde ele tem que produzir para poder fazer. Né? Então, como a CBM enxerga isso? Como é que a CBM tem, do ponto de vista político, né, não exigido, mas se aproximado das entidades políticas para falar, cara, a gente precisa regulamentar esse negócio de uma vez por todas. Né? Como é que você enxerga isso?
Não, eu acho que esse é um dever da CBM, sem dúvida alguma, de ter que fazer isso, né? Porque, como eu te falei, a mobilidade urbana está sob o guarda-chuva da CBM. Então, a gente tem essa obrigação, né, de tentar olhar para esses, né, que seja motofretista, que seja entregador, até o cara do dia a dia também, o trabalhador normal que vai lá, né, para ir para o serviço. O que a gente pode... Claro que projeto de lei, esse tipo de coisa, é um negócio que demora. Claro. Né? Por exemplo, a gente estava tentando uma adaptação de um projeto para poder já entrar agora. Tá? Não vou entrar no mérito só para... Hoje em dia, para não entrar areia. Entendeu? Não precisa, não precisa. Pelo contrário. Mas não. então, enfim, a gente estava tentando adaptar uma situação que existe já para outro tipo de transporte para poder ajudar a esse pessoal. Como eu te falei, eu estive lá em Brasília e conversei lá com o pessoal do CONTRAN lá e tal. Mas, assim, é um trabalho árduo que tem que ser feito e não está na pauta. Isso eu posso garantir para você, entendeu? Entendi. A gente não tem que virar de costas para isso, né? A gente, assim, porra, é um negócio muito louco, né, cara? Você tá falando que são mais de 30 motociclistas que falecem por dia. Você imagina que loucura um negócio desse. Eu estimo que seja, né? Cara, é um absurdo. A gente tá vivendo um número de guerra. Exatamente. Você pega um número de ano, eu não sei, número oficial 30, eu chuto no mínimo 50. Vamos colocar assim. Né? 30 já era horrível, 50, cara, então Deus me livre. A gente tá falando de, assim, cara, números assim absurdos. 1.500 pessoas que morrem por ano, 1.600. Cara, isso é número de guerra, isso é número de pequenos conflitos. Não, nós estamos falando de 50 por dia, nós estamos falando de 6 mil, de 1.500 por mês. Entendeu? Nós estamos falando de 15 mil pessoas, 20 mil. Eu falei, 1.500 pessoas por ano. Eu falei por ano, não, por mês. É um absurdo. Então, assim, entendeu? É um negócio de louco isso. E se as autoridades... Uma coisa que a gente fez lá com esse clube Duas Rodas, por exemplo, a gente conseguiu baixar o ICMS do capacete em Minas. Nós já fizemos isso, entendeu? Tinha que espalhar para os outros estados. Porque o cara consegue comprar um capacete melhor, né? Lá a gente sempre faz campanha no dia do motociclista, aí tem todo um levantamento para saber, esse ano aqui o pessoal está usando mais, a relação das motos melhor. Desse ano para cá, já os caras estão usando pneu melhor. Então, tem sido uma crescente com essas campanhas que a gente faz. Mas isso está muito pontual. Entendi. Né? A gente tem que espalhar. É essa coisa que eu estava falando com você, da gente capilarizar isso entre as federações. Sabe? Isso é função delas também. Porque até uma coisa que você falou de SUS, porque para o Estado, para o governo, quanto menos acidente de moto tiver, eles economizam também, que é um absurdo o tanto que eles gastam com atendimento causado por acidente de motocicleta. Boa. Né? Pergunta. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso, e é uma coisa que eu escuto sempre dos alunos. Os alunos falam, porque seu ponto foi muito bom. Eu tô especialmente no corporativo, e os alunos falam assim, puxa, mas eu queria comprar equipamento. Eu quero usar jaqueta. Fala, por que você não usa jaqueta? Porque é caro. Eu quero comprar luva. Eu não uso porque primeiro tem a desinformação e eu achei que essa jaqueta aqui serve. Não, mas essa aqui não serve. Mas professor, as jaquetas são caras, né? Então, assim, como a gente consegue fazer uma ação, alguma coisa, né? Por exemplo, vinda da CBM, né? Que é um órgão, né, pujante, nesse sentido de massificar os equipamentos de segurança no Brasil? O que você acha? Cara, eu acho que a gente tem, por exemplo, mais para quem são os pessoais, os pilotos licenciados da CBM, até depois eu quero até falar sobre mototurismo com você. Quem é licenciado pela CBM tem desconto em várias lojas, entendeu? Ontem mesmo eu estava aqui em São Paulo, numa das maiores lojas que tem aqui em São Paulo, e a gente estava fechando o contrato disso aí, entendeu? E principalmente com produtos premium. Né, que um cara que está querendo andar com, igual você falou, jaqueta e tal, né, que é um negócio mais caro, que não tem facilidade tanto para o cara adquirir, a gente está fechando isso. Né? Agora, na parte de mototurismo, também, hoje, para quem não sabe, o cara pode se filiar à CBM e é gratuito. Entendeu? Inclusive, a gente vai ter agora o congresso de mototurismo agora em Socorro, que fala-se muito sobre segurança lá. Tem vários palestrantes lá que vão falar sobre isso.
Então, assim, esse papel da CBM, ela tem que ir caminhando, mas, assim, é o que eu falei com você, não adianta a gente fazer um congresso em Socorro, ter uma ação em Minas, ter Pontual, uma né? ação em São Paulo, entendeu? E não abranger tudo, que é um negócio complicado. Tem que capilarizar, tem que espalhar essa informação. Perfeito. Uma outra coisa aqui que eu queria pontuar, é uma coisa nevrálgica, vamos assim. E também a gente não precisa gerar polêmica em cima disso, né? Como a CBM tem enxergado e pode nos auxiliar em relação ao roubo de moto. Essa é uma coisa que, assim... Cara, São Paulo você não vê Big Trade mais na rua quase, né, cara? Quais são as ações, não sei, de alguma forma, como na minha cabeça, né, assim, a gente pode fazer manifestação, juntar as motos aqui na 23 de maio, tudo, não é? Legal. Mas uma coisa é a gente fazer uma manifestação, outra coisa é atrás da manifestação a gente ter CBM junta, entidades grandes, organizações sociais, nananana, e aí já toma muito peso. Né? Como é que a CBM tem enxergado essa questão da segurança? E, de certa forma, há algum tipo de ideia nesse sentido para a gente poder dar um passo, pelo menos, rumo a uma criminalização um pouco diferente? Como é que vocês têm falado sobre isso? Ou vocês têm olhado para isso de um jeito distinto? Cara, assim, é o tal negócio. A gente tem que fazer o papel nosso, mas forçar a barra para que a situação de segurança melhore. Mas não é assim. Nós não temos poder de polícia e a gente não tem poder para poder, sei lá, inventar alguma coisa que evite isso. Mas, Não, eu sei, mas por exemplo, eu, enquanto entidade, né, que tem... não, o que a gente tem que fazer é protestar, né, cara? Tem que ir lá nos órgãos e tentar uma maneira de protesto e tentar levar algum tipo de solução. Agora, qual? Não sei. Assim, a gente tem lá, por exemplo, para moto de trilha, off-road, já tem um parceiro da CBM que faz o seguro, entendeu? Que é um negócio totalmente acessível. Os caras já fazem. Até perguntei para ele, cara, por que você não faz isso para moto de rua? Ele está estudando, entendeu? É isso que vai resolver? Não vai, né? A única coisa que vai acontecer é que o cara não vai perder o bem, entre aspas. Mas é um negócio para a gente começa a dirimir isso aí. Agora, esse é o papel político da CBM que ela tem que fazer, entendeu? A gente tem que ter tempo para isso. Tempo que eu falo é disponibilidade de tempo mesmo. Eu fico imaginando, claro, não estou sugerindo nada, mas eu fico imaginando, por Nós exemplo... estamos abertos a sugestões sempre. Não, sim. Eu fico imaginando a CBM com o peso que ela tem, de representatividade e voz em Brasília. Né? Então, hoje você consegue falar com um comitê, uma comitiva, um deputado, uma comissão, acho que consegue, enquanto entidade, não é? Sim. Então, eu fico imaginando uma CBM indo lá e falando, cara, olha só, a gente está muito preocupado com a questão dos roubos. A CBM oficialmente... Né? Nós entramos ano passado na administração. Então, eu entendo que o primeiro ano é um ano de aprendizado, né? Que é a curva de aprendizado. Acomodação e tudo mais, lógico. E começar a entender o problema para depois começar a tratá-lo, né? Esse ano, a gente já focou mais em estabilizar, principalmente as competições e tentando fazer alguma coisa desses trabalhos de mototurismo, de mobilidade e tal. A partir do ano que vem, como os campeonatos já estão andando sozinhos, entendeu? Que querendo ou não é o que sustenta. Né? Eu não posso virar as costas também. Mas aí, a partir do ano que vem, vai ter um trabalho bem mais intensivo nessas áreas, entendeu? Entendi. Porque é mais ou menos planejamento nosso, sabe? Porque é aquele negócio, você tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma boa. Sim, claro. Entendeu? Então, nós priorizamos dessa forma para poder garantir a casa tranquilo, para a gente poder tratar essas outras coisas agora. Então, a partir do ano que vem, você pode ter certeza, me chama aqui de novo que a gente vai dar novidades. Boa, maravilha. Eu fico imaginando que um país desse tamanho, com tanta opção de turismo, né, com tanta opção, com tanta estrada bacana, roteiros e tudo mais, né, ter a CBM nesse olhar e falar assim, cara, o Brasil é o país das tuas rodas, mas é o país onde se viaja de moto. Sim. Né? A gente tem a Europa, países pequenininhos, com turismo de moto explodido. Gigante. Né? E a gente ainda vai encaminhando, a gente vai engateando. Tá muito bom, a gente tem boas estradas, a gente tem iniciativas interessantes. Mas como é que a CBM tem olhado essa questão do turismo? De por exemplo, não aprovar rotas, mas
fomentar rotas, fomentar roteiros, fomentar rede de hotéis, fomentar redes de restaurantes. Uhum. Como é que vocês têm enxergado esse lance do... Tá, eu nem citei, cara, mas me perdoe, Teiga, que é o meu diretor, Teiga Júnior, não sei se você conhece. Conheço. Então, ele é o diretor de motorismo da CBM. Ele tem vários projetos nesse sentido. Uhum. Tem, inclusive, um selo que ele chama de Moto Friendly, que é onde terão estabelecimentos que vão cumprir os requisitos XYZ, que vão ter o selo da CBM para isso. A gente já está montando um aplicativo também, gratuito, para o pessoal, quando for viajar, saber onde pode comer, onde pode abastecer, tá? Vai ser um negócio bem bacana que o Teiga já está montando. E, né, como eu te falei, a gente vai fazer o congresso agora de motorismo mais socorro esse fim de semana, o segundo, ano passado já foi muito bacana. Então, esse lado, eu te falei também que quem quiser se licenciar pela CBM no motorismo é gratuito, é só entrar no site e fazer. E ganha algumas vantagens daquelas que eu te falei. Então, assim, é o que a gente já está olhando desse lado do mototurismo e está a cargo do Teiga Júnior de fazer isso aí. Tá bom, maravilha. Vamos falar então, para a gente finalizar aqui, vamos falar finalmente do MotoGP. Vamos tratar do MotoGP. Que vitória que foi carregar o MotoGP de novo para o Brasil. Né? Como é que vocês estão enxergando essa oportunidade? No que isso é importante para o motociclismo, as competições, a CBM, então, assim, trazer o MotoGP, o circo da MotoGP para o Brasil, né? Como que isso é importante? É claro que a gente vê Goiânia e a gente fica feliz porque a gente sabe que o autódromo vai passar por um... Né? Já está passando. Então vai ficar... destruído. Absolutamente. É outra pista. Assim, o traçado é qual mesmo. Né? Entendi. Mas como é que você enxerga essa oportunidade no MotoGP voltando e no que isso vai reverberar para o motociclismo, para a CBM, para as competições e até para o usuário de mototurismo, por exemplo? Não, sem dúvida. Primeiramente, tem que, assim, como que o MotoGP ele veio para cá? Né? Qual que foi o papel da CBM nisso? O interesse, né, do governo de Goiás em trazer o MotoGP partiu do pessoal do próprio governo assistirem os eventos nossos lá em Goiânia. Uhum. Eles viram a quantidade de público que tinha, eles viram o nível de organização, a quantidade de piloto, etc. E com isso deu um estalo neles para poder trazer. Entendeu? Então, isso eu acho que uma das grandes contribuições que a CBM teve para trazer foi esse. Como você tem um campeonato forte aqui, né, que tem um retorno bacana, o cara virou e falou assim, vou trazer então o MotoGP para poder fazer. E assim, a vinda do MotoGP, não só para a parte organizacional, a parte de intercâmbio, né, eu entendo que vai esquentar o mercado como um todo, né, porque eles estão esperando lá 50 mil pessoas por dia. É o básico que eles estão pensando assim por baixo. É muita gente, hein? A hotelaria de Goiânia esgotou. Você não acha hotel mais em Goiânia. Entendeu? Todo dia alguém me liga, falando, como é que vai fazer? Tem um monte de gente querendo trabalhar lá, entendeu? E é como voluntário. Então, assim, o intercâmbio de informação, a possibilidade de você poder ver os ídolos lá, já é um negócio sensacional. E o retorno financeiro que isso vai trazer é da ordem de 1,5 bilhão para Goiânia. Isso foi apresentado lá quando teve o lançamento. Então, assim, é um produto excelente para você poder trazer, né? Não tem como... para nós, da CBM, né? Agora eu tive em Termas, no início do ano, para conhecer a estrutura. Agora os caras me chamaram para ir para a Malásia agora, para ver lá como é que funciona uma outra situação. Aí você tem que fazer curso, você tem que formar comissário, sabe? Você eleva o nível organizacional seu bastante, entendeu? Isso traz o quê? Traz mais segurança para as competições, inclusive. Sabe? O próprio equipamento que vai ser instalado em Goiânia, que é igual do Mundial, é um negócio sensacional, entendeu? Quem viu, quem vai ver, é diferente. E eu estive lá em Goiânia agora, na época dos Sertões agora, né, em agosto, o autódromo estava todo destruído, estava na terra. Né? Então a gente deve ter a primeira prova lá, que vai ser um evento teste, em fevereiro do ano que vem. Né? Então, inclusive amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal que é o mesmo pessoal que faz a Fórmula 1, né? Sim. Que vai organizar o MotoGP. Então a gente tem um legado direto
para um autódromo, para uma cidade, mas eu enxergo também que vai ter um legado direto para outros autódromos, né? Você consegue ver isso? Porque assim, se a gente tem a prova garantida no Brasil, a gente tem uma continuidade de prova. Ela não vai vir e vai embora. O ano que vem ela vai estar de novo, outro ano. Beleza. O autódromo de Goiânia está estabelecido, ok. Pode haver algum tipo de mudança em termos de pista? Até pode, né? A pista mudou pouco. Não, mas o que eu falo Aumentou, foi muita área de escape. o que eu falo é assim, por exemplo, esse ano está em Goiânia. O ano que vem pode ser que esteja em São Paulo, no Rio, sei lá. Não me interessa. Tá. O que eu estou falando é, quando você tem a MotoGP oficialmente no Brasil, né, você carrega de todas as pistas, né, uma adequação, porque as pessoas vão querer, você vai fomentar o esporte no país. Sim. A prova está ali, né? E diferente do que a gente tem na Fórmula 1, né, onde os carros são inatingíveis, né? Na MotoGP, não. Claro que a gente pode fazer preparações na moto muito caras. Manter uma equipe de MotoGP é caro, né? Sim. Mas você ter uma moto muito próxima de uma moto que tem capacidade de ir para a pista com alterações e de forma madura, você se beneficiar disso... E andar numa pista de nível mundial, isso que eu estou falando com É um você. sonho impossível, não é? Então, assim, como é que isso... Eu acho, Gustavo, eu vejo assim e falo, cara, isso vai impactar a CBM como um todo, porque as pistas vão melhorar, os autódromos vão correr atrás, né? Não só para receber provas, mas é o país que recebe uma etapa no MotoGP. Exatamente. Vocês enxergam dessa forma? A régua vai subir, né? Não tem como. E hoje, por exemplo, você tem Cuiabá que está ficando pronto, você tem Chapecó que está ficando pronto, você tem Brotas está pronto, não está mais ou menos. Enfim, tem mais uma que eu estou esquecendo aqui. Cuiabá, Bom, enfim, acho que são 4 que estão começando aí agora. Estão terminando, né? Você tem Corveiro, que é uma pista super segura, né? Brasília, eles estão terminando lá também. Então, você vai ter novas praças agora e todas essas já pegando carona no que está sendo feito lá em Goiânia. Entendeu? Que até os próprios praticantes eles vão exigir isso. Entendeu? E isso é bom para todo mundo. Né? Eu falei com você, tanto nível organizacional como de segurança, né? E como público, equipes, pilotos, vai ser excepcional o MotoGP poder trazer todo esse tipo de informação para esse intercâmbio. Excelente. Bom, o que mais? Últimas novidades da CBM, o que a gente pode esperar aí dessa gestão? Como é que está o calendário? Esse ano, vou falar, Feliz Natal, acabou o ano. Né? Como é que está o calendário 2026? O que a gente pode esperar de novidades? Tem alguma coisa aí que a gente pode noticiar, saber? Conta um pouco aí das próximas... O campeonato de motocross acabou agora, de motocross acabou agora em Dayatuba, esse fim de Viu? semana. Falei, Feliz Natal. Mas aí a gente tem agora, tem 3 etapas de moto velocidade, tem o final do rally ainda, tem enduro, tem duas provas de enduro ainda, o brasileiro de enduro, tem o rádio enduro acabou agora também, enfim. O ano está acabando, mas não tanto, né? Então, provavelmente em dezembro a gente solta o calendário de todas as provas, tá? A novidade que tem, obviamente, tem o MotoGP em março e tem alguma coisa bem encaminhada para ter uma etapa do Mundial de Motocross também. Aqui Boa. E agora, lá na Itália, que a gente estava lá no Six Days, nós assinamos uma carta de intenção para, em 2027, trazer o Mundial de Enduro também, daqui para o Brasil. Então, esse tipo de intercâmbio que a gente está fazendo, né, essa troca aí é legal. Então, essas novidades assim, mas... Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios, tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004, o melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara,
Para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$ 6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. A grosso modo aí seriam isso. E os campeonatos vão andar, né? Lembrando que ano que vem você tem Copa do Mundo e tem eleição, né? Então, Difícil. Quer dizer... Difícil. Então, né, os campeonatos vão ficar mais concentrados ainda. Você tem que fugir dos dois, né? Então, você tem aí 4 meses a menos para você trabalhar praticamente. Você sabe que um dia desse eu conversando com um amigo, ele trouxe um dado e eu fui checar. E eu falei, cara, é real, é isso mesmo. Ele falou assim, Ângelo, não sei se você sabe, mas 80%, ou 80%, algo em torno de 80% da malha viária do país é em estrada de chão. Eu falo, como? Não entendi. Ele falou, a malha viária do país, de rodovia, de estrada, não sei o que lá, é de 20%. Eu fiquei espantado. Aí ele falou assim, cara, quer dizer o seguinte, se eu sair daqui, que foi até o Rodolfo, marido da Moara. Tá. Ele falou assim, se eu sair daqui e resolver ir até Maceió, em estrada de chão, eu consigo. Né? E é um dado que eu não sabia. Né? Isso me diz muita coisa. Por exemplo, esse é o país das duas rodas? É o país do off-road? Tem tudo para ser, porque tem 80% da malha viária. Você consegue pegar um Rally dos Sertões e cruzar, igual esse ano o céu de Goiânia foi parar lá em Maceió. Então, eu ia te perguntar justamente isso. A gente tem provas icônicas de rally no Brasil, a gente tem muito mais provas de enduro, né, que são icônicas, né? E temos uma prova, né, forte, graças a Deus, que é o Rally dos Sertões, que é incrível. Né? Você vê espaço para o surgimento de novas provas de rally neste mesmo padrão? Assim, provas de cruzar o território, provas que entrem de vez no calendário da FIM, por exemplo, alguma coisa, ou trazer provas da FIM que passem pelo Brasil, como já houve há muito tempo atrás um experimento de trazer uma etapa daqui, passar por aqui. Você vê que isso é possível? Não, ou não? O próprio Sertões, acho que tem capacidade de virar uma etapa de mundial. Eles já tentaram fazer, né? Mas assim, não foi um negócio que deu muito certo, não sei porquê, que não conseguiu trazer tantos pilotos. Mas o Sertões tem total possibilidade de virar uma etapa de mundial. A gente hoje você tem uma prova que você sabe... O que acontece? A real. Hoje você tem a prova de Araxá, você tem Jalapão, você tem o RN 1500, e aí você vem para os Sertões. Chega nos Sertões, a turma gasta o dinheiro todo. Não sobra nada. Entendeu? O fato é esse. Tanto que eles vão fazer uma prova no Tocantins agora, que eu não sei como é que tá as inscrições, porque normalmente as equipes esgotam, os caras acabam com o dinheiro. Os Sertões são 10 dias, né? Fazendo a disputa intensa, tudo. Então, assim, você fazer outros Sertões do mesmo jeito aqui, não cabe, cara. Os caras não vão ter, as equipes não vão conseguir, entendeu? Mas a gente, provavelmente, ano que vem, devemos ter uma prova em Santa Catarina, de rally. Né? Rally mesmo, né? Rally mesmo, Rally Ride. E para aumentar esse espectro de provas de rally. Porque, realmente, depois dos Sertões, a turma, o caixa vai lá embaixo. Porque eu acho muito legal o enduro, acho legal, né? Só que do ponto de vista, por exemplo, do evento de turismo, né? O rally, ele é um evento de turismo. Não, tinha mais expedicionários do que pilotos. Então, eu fiquei sabendo desse dado. Quando você olha para esse negócio, você fala assim, cara, o Rally dos Sertões, ele é um evento de rally, óbvio, mas o circo dos Sertões se movimentando pode fomentar, né, um turismo absurdo, as pessoas acompanhando as etapas de moto.
Sim. Imagina que negócio legal. Várias, mas muita gente mesmo. Já cansava de cruzar com diversas expedições. E aí eu fico imaginando que ao longo, né, Gustavo, das etapas do rally, né, as cidadezinhas, a hotelaria, ela vai florescendo também. Porque quanto mais gente demandando essa estrutura de turismo, mais o negócio vai ficando legal. Sim, claro. A ponto da gente ter uma outra prova de rally, uma outra prova de rally e ter esse tipo de calendário de turismo, mototurismo. Cara, eu vou pegar minha moto, vou fazer mototurismo acompanhando o rally. de Sertões. O Serapió, que é uma prova muito grande, né? É uma das maiores provas do Brasil de Enduro, ele já faz isso. Você tem uma expedição que anda. O Enduro da Independência esse ano, desde o ano passado, colocou Big Trail, esse ano colocou de novo, mas mais uma competição do que propriamente dito um passeio turístico. Se não me engano, em Araxá eles fizeram isso também, mas nenhum ainda com sucesso dos Sertões. Também os Sertões tem uma estrutura por trás de divulgação que é muito maior do que as outras. Mas isso aí o pessoal já está enxergando. Os organizadores já estão enxergando que pode ser atrativo você colocar... Pô, o Dakar tem muito disso também. Não, eu fico imaginando então, assim, uma estrutura dessa, por exemplo, o cara pegar e ele poder comprar os pacotes de acompanhamento, né? Ele pode acompanhar de moto. Tem os pontos de vista, tem o point view lá, isso, tal, né? Ele pode espectadores, vê uma passagem, igual o rally de carro tem muito isso. Ele pode acompanhar de carro 4x4. Sim. Né? Ele pode comprar um pacote onde ele vai, por exemplo, num caminhão. Com a família. Olha que negócio irado, um trailer. O cara vai... tinha muito motorhome lá também. Cara, é um negócio que eu falei, como a gente não bota atenção nisso? Um país que relativamente é seguro para fazer isso. Né? Quando a gente tinha o Dakar, o pessoal passava pela Mauritânia, que era um negócio louco, metralhado. O Jean contava umas coisas aqui, ele contou uns negócios aqui muito doidos. A gente não tem isso no país. Então a gente tem uma certa paz social para poder fazer isso. Né? Como que a gente não... eu acho assim, esse negócio. Pelo que tudo indica, né, pelas conversas que eu já tive, América do Sul, América Latina, na verdade, vai virar a bola da vez para rally daqui a um tempo. Que legal. O Dakar, por exemplo, ele está lá na Arábia Saudita. Ele morreu. Mas os caras estão cansados. Ninguém aguenta ficar andando só em duro, entendeu? Entendeu? Tem que ter uma variação. Tal. Então parece que o pessoal já está meio cri-cri lá, eles querem ir para outro lugar. E a África não dá. Você fala, não tem paz social. Então, assim, eu acho que a América Latina vai ser a bola da vez para isso. Então, a tendência do rally é crescer muito. Você já tem hoje o SARS lá na Argentina? Na Argentina, tal, que está fazendo sucesso também. Então, acho que a bola da vez é para cá mesmo. Que bom, maravilha. Bom, Gustavo, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite, cara. Obrigadão. Hein? Deixar oficialmente as portas do Tô de Moto Podcast sempre abertas para a CBM, no sentido de contar as novidades, óbvio, mas volta a falar, né? Trazer à luz a força que a CBM tem, obrigatoriamente deve ter, o reconhecimento que a gente precisa dar, de novo, especialmente num país onde as duas rodas vão reger em curto espaço de tempo a cena da mobilidade geral do país. Sim. A gente está falando não só urbana, a gente está falando de tudo. Né? Então, a gente tem uma entidade cada vez mais forte, né? Que na ponta fale, cara, a gente fala, sim, dos direitos dos usuários de duas rodas e tudo mais. É um negócio extremamente necessário. Então, assim, queria te agradecer novamente por ter o seu tempo, ter vindo, né? Dizer que a porta está aberta. Né? E como eu te falei, me chama que ano que vem de novo, ou eu te falo, para a gente trazer essas novidades com relação à mobilidade urbana, que é uma meta que a gente tem já nesse início de ano, já começar a batalhar em prol disso aí. Você pode ter certeza, é uma promessa que eu te faço, tá? Pra gente, você pode me cobrar. Tá bom? Farei isso. Ó, deixa eu aproveitar que esse episódio foi um oferecimento, foi um episódio especialmente ofertado, né, pela Freeway. Sabe que a Freeway está com a gente aqui. A Freeway que fabrica calçados de altíssimo nível. Você já conhece toda a expertise da Freeway. A Freeway exporta para mais de 20 países. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça. O QR Code da Freeway está aqui embaixo para você conhecer. E a Freeway te mandou um presente. É isso. Uma lembrança. Tô velho, viu, Gustavo? Te mandou uma lembrancinha. Porque o
produto de couro eu não conheço ninguém que não goste. Ué, rapaz, que beleza. Ó. Pronto, pra você deixar lá na mesa Na mesa lá da CBM. da CBM. Estará lá, os Pronto. porta-copos aqui. Maravilha. Então, Obrigado, Freeway. Obrigado. boa, maravilha. Então é isso. Maravilha, não é? mestre. Certo? Certíssimo. Vamos embora, vamos torcer para Vamos em as frente. notícias que vêm da CBM. CBM sejam cada vez maiores. Quero olhar de perto todo esse resultado do MotoGP. Acho que o MotoGP vai explodir muita coisa aqui. A gente vai colher coisas, frutos no mínimo, na minha cabeça, assim, no mínimo, direto, deste evento do ano que vem, a gente vai colher frutos diretos por 2, 3 anos, sem parar. O contrato são 5 anos. Com Não, o MotoGP. fora as novas etapas sim. que vão vir. Então, assim, deste evento de 2026, O de 27. eu acho que a gente vai ter ali um salto de um ano para outro, como se representasse 2, 3 anos nas coisas. Né? E, cara, você me traz notícias muito interessantes. Uma questão dos rallies. Realmente faz todo sentido a gente olhar e falar, puto, o país tem tudo para explodir o negócio. Exatamente. Né? É isso. E vai, se Deus quiser. E eu quero ter notícias da CBM dizendo que você não sabe. A gente criou agora um negócio muito forte pra galera viajar, fazer turismo. E, ó, sabe? Não tem jeito. Você tem que se filiar à CBM, porque você sendo filiado, a vantagem que você vai ter... Isso, um clube de vantagens. É muito grande. Exatamente. Esse é o trabalho que o Teiga está fazendo, inclusive. Então tá bom, tá feito. Não sei se você já chamou ele no programa também, mas é um papo muito bom. Falar de viagem e tal, o cara já... Vou chamar. A gente tem uma lista. Sabe aquela lista necessária? Sim. Né? Daí a gente tem as temporadas e aí a gente vai compondo essa lista de um jeito necessário. Mas ele vai vir, sim. Maravilha. Feito? Muito obrigado por ter vindo. Fica com Deus. Eu espero. Obrigado pela recepção aí. Imagina. Toda sorte e sucesso do mundo. Tamo junto. E pode me cobrar. Tá? Pode me cobrar, eu faço questão. E conte com a gente aqui também. Obrigado Tá pelo bom? convite. Parabéns pelo programa. Imagina. É isso. Então eu espero que você tenha gostado. Se informe um pouco mais sobre a CBM. Aliás, durante esse episódio você viu as redes sociais da CBM. Você viu o site da CBM. Tá tudo na descrição aqui. Vamos tocar nesse assunto, né? Quais são as redes sociais da CBM no Instagram? Você lembra? CBM Motociclismo, né? Do Instagram. O site é cbm.esp.br. ESP de esportes. Boa. Então, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tem YouTube, tem TikTok. Eu não sei. Maravilha. Não, a gente vai colocar tudo na descrição. Ó. Tá. Você assistiu, você viu essas chamadinhas, né? A gente tem os GCs aqui. E na descrição desse episódio, você tem todas as redes sociais, você tem um site, lá você pode comprar o calendário de prova. Aliás, fica atento, porque em dezembro tem a divulgação do calendário 2026. É isso. Bora. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Não. Vejo vocês no próximo episódio do Tô de Moto Podcast. Siga por aí, falando sobre motociclismo, sobre segurança e principalmente sobre informação decente. É isso que a gente trata aqui. Informação decente. Maravilha. Grande abraço. Vamos nessa.